hoje nós temos um bate-papo super especial e muito, gente, importante para vocês que vão casar, vocês que estão fazendo contratos, né? Nós estamos aqui com a Vanessa Cesareto, advogada, que vai falar um pouquinho sobre esses trâmites. Tudo bem, Vá? Tudo bem, e você, Gi? Bem, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer. Nós vamos esclarecer várias coisas, não é? Vamos sim, vamos estar tirando as dúvidas do pessoal. Vamos começar então falando sobre tipos de casamento. Como que funciona a parte, assim, oficial mesmo no papel, né? Tá. Vamos lá, Gi. Hoje nós temos 3 tipos de casamento. O mais comum, determinado em cartório, que normalmente é quando você chega lá para fazer, o que existe hoje, é a comunhão parcial de bens. Como é que funciona a comunhão parcial de bens? O que você tinha antes do casamento no seu nome fica sendo seu. A partir da data de casamento, começa a se compartilhar os bens. Ele é o trâmite mais normal que existe no cartório. Hoje é um dos mais baratos, inclusive, também. E existe a possibilidade, quem não tem condições financeiras de arcar com isso, fazer uma declaração de pobreza e não pagar as custas do casamento. Olha lá. Então, tem muita gente que não sabe, mas existe essa possibilidade. Quem está desempregado e quer casar do mesmo jeito, então dá para fazer uma declaração de pobreza, vai até o cartório de registro de pessoas, ele faz essa declaração e marca o casamento e é gratuito, acaba sendo gratuito. Esse é o que mais é utilizado hoje em dia. É o que mais é utilizado hoje em dia. Eu acho que posterior a ele, a gente tem a separação total de bens, né? Que isso, principalmente no pessoal que já tem mais bens, acaba tendo uma certa ressalva. Então, a separação total de bens, na realidade, o que está no nome da pessoa é da pessoa. O casamento não interfere em nada no patrimônio dela. Ela fica com o patrimônio dela, independente de antes do casamento ou posterior ao casamento. O que estiver no nome é da pessoa, não é dividido. E a separação total de bens, ela exige contrato. Ela exige que você faça um trâmite antes contratual, leve no cartório. Após o casamento, você tem que registrar isso no cartório de imóveis e registrar, inclusive, nos imóveis que você já tem. Tá. Para que fique determinado que está em separação total de bens, que a pessoa não tenha direito. Na comunhão total de bens, que é o terceiro tipo, também tem todo esse trâmite. É burocrático. Você tem que fazer um contrato antes, depois faz o casamento e depois registra, depois do casamento feito. Porque a comunhão total de bens, você tem direito a tudo. Divide-se tudo, desde quando nasceu até o falecimento, antes do casamento e posterior ao casamento. É meio a meio de cada um. Entendi. Então tem que ter esse registro depois dessa situação nos imóveis, tudo certinho, para poder esclarecer que a pessoa tem direito. Esses são os 3 tipos de casamento, cada um tem seu trâmite específico, né? Os que têm contrato não é feito só no cartório de casamento. Vale a pena ressaltar que tem que ser feito um contrato em cartório primeiro. Normalmente é feito ou no cartório ali atrás do antigo Extra ou no da 7 de setembro. Tá. Com esse contrato feito, vai-se no cartório ali perto da Dom Pedro, onde se casa, em Americana, e aí você dá entrada no casamento. Saída a certidão de casamento, você tem que pegar tudo isso e ir no cartório de notas de imóveis e registrar. Então, Tem 3 cartórios. 3 cartórios, é um trâmite burocrático. E nos 3 tem custas, né? Sim. Tem custas, e então aí, sai mais caro. Essa separação total de bens é aquela, né? Viu, tô casando porque ele é rico, tá? Aí, não, nós casamos em separação total de bens, não é isso? Exatamente, é o que a maioria dos artistas fazem, né? Que acaba não tendo direito a nada, né? É claro que o casamento de separação total de bens não impede um futuro testamento. Tá. Da pessoa deixar alguma coisa pra você. Mudar de ideia Mudar pra de frente. ideia e deixar em testamento. Mas se ela chegar a morrer antes de fazer o testamento, você tem direito àquilo que está no seu nome. O que estiver da outra pessoa, você não tem direito. Mantém. Mantém. Uhum. Aí, pessoal, vocês que estão começando a pensar no casamento ou já estão nos trâmites, né? Quando a gente vai no cartório, normalmente eles dão uma folhinha em que explica um por um desses 3 que ela falou, para que vocês pensem um pouquinho sobre o assunto, né? Sim. E no site também do cartório de Americana eu sei que tem as formas também. Tem as formas, acho que tem os valores também e tem inclusive as documentações, porque são vários documentos que tem que ser levados, né? É verdade. Até porque para impedir que haja duplo casamento e tudo mais. Então tem que ter a certidão de nascimento, tem todo bastante trâmite para levar, assim. E aí tem que ser com antecedência, né, Gia? A gente pede que seja com pelo menos 120 dias antes da data do casamento de igreja ou da data que você quer casar para estar indo atrás. Porque o cartório tem muita procura.
Então tem que se encaixar. E normalmente todo mundo quer casar de sábado, né? Então é onde tem a maior procura e acaba sendo difícil, né? Legal. E existe a possibilidade do casamento também fora, né? Que você pode estar contratando juiz de paz, por exemplo, aquelas pessoas que vão casar em salão, Sim. que não vai ter padre nem nada, você contrata o juiz de paz, que também tem que ser reservado antes no cartório, porque não existem vários juízes de paz que faz, então tem que ser com bastante antecedência. E essa com que o juiz vai no evento, ela que tem uma taxinha um pouquinho alta, É né? bem alta porque tem o deslocamento do juiz de paz, eles fazem a cerimônia, assina, depois traz pro cartório de novo para fazer o registro, Sim. tudo certinho para concluir e ter a certidão. Então é bem mais elevado o valor. E um detalhe, né? Quando o juiz de paz vai no local, por exemplo, tô casando em Americana, tem que ser o juiz de Americana. Sim. Se casar em outra cidade, tem que ser o juiz da cidade, né? Sim. Normalmente exige-se até que o morador seja da cidade, né? Que você tenha um comprovante de endereço da cidade. O que estava acontecendo muito, algumas cidades menores que tinham menos casamento, as pessoas saíam da cidade maior e iam casar na menor para poder casar mais rápido. E aí acabava atrapalhando quem é da cidade, com vagas. Então hoje existe, inclusive, comprovante de endereço para que seja feito na cidade. Entendi. Então, se o casamento vai ser aqui, a pessoa é daqui, o juiz de paz tem que ser de Americana, não pode ser de outra cidade. Tá. E quando a gente casa, por exemplo, vou casar na igreja católica, né? Mas eu quero que a igreja faça com efeito civil. É o mesmo trâmite, mais ou menos, o juiz de paz, só que quem faz é o padre. Aí o padre tem todo o livro lá, ele faz todo o trâmite normal, pega a assinatura dos padrinhos, das testemunhas, né, no caso. E aí ele lavra tudo isso. No dia seguinte, às vezes tem igreja que pede mais de uma semana para ficar pronto. Você retira e leva até o cartório para que seja registrado e feita a certidão de casamento. Leva o livro da igreja, né? Leva Pro cartório, isso, a ata, exatamente, né? a ata, na realidade, né? Legal. E hoje em dia nós temos também algumas pessoas que são mestres de cerimônias que podem estar fazendo com efeito civil também. Sim, aí elas têm autorização, o cartório as reconhece e elas fazem da mesma forma. Isso. E depois leva até o cartório e acaba reconhecendo a certidão de casamento. Aí, gente, então tem várias formas de você estar se oficializando, né? Fazendo o casamento tanto na parte religiosa quanto na parte civil e estando certinho no papel, né? Sim, com certeza. E vale a pena, porque hoje em questão de divisão de bens, que é o que todo mundo pensa, a união estável ela é como a comunhão parcial de bens, ela verdade. gera divisão. Então, às vezes a pessoa vai, vou morar junto porque eu não vou dividir bens. Então, não é isso, não funciona mais assim. Então, às vezes vale a pena ir lá oficializar, fazer tudo certinho, que é o barato às vezes sai caro, a questão de não gastar no cartório pela união estável, às vezes acaba saindo mais caro depois. Verdade. Vanessa, fala pra mim um pouquinho em relação ao casamento homoafetivo. Nós tivemos aí há pouco tempo atrás, eu já fiz cerimônias também, de pessoas do mesmo sexo que estão fazendo a regularização, né, da sua situação civil. Sim, hoje é permitido, não hoje, né, já há algum tempo, já vem sendo permitido, eles podem casar da forma que eles quiserem, qualquer dos três que eu expliquei no começo, em comunhão parcial, comunhão total ou até separação total, eles podem casar da forma que eles quiserem. O trâmite é o mesmo para pessoas do mesmo sexo, tem que ir no cartório, faz todos os trâmites, pode ser feito lá, então o trâmite é igualzinho, eles têm os mesmos direitos, foi uma luta muito grande da parte deles, mas hoje eles têm todos os direitos de duas pessoas e um casal normal, hoje o homoafetivo é assim, totalmente legislado. Inclusive para adotar, né? Inclusive para adotar, graças a Deus acabou se progredindo. Inclusive divórcio já se tem também de homoafetivos, porque como surgiu o casamento, hoje a gente já discute até o divórcio. Então eles ganharam, na verdade, o que eles sempre brigaram, eles estão ganhando espaço na sociedade, os mesmos direitos. Demorou para acontecer, hein, gente? Nossa, como demorou aqui no Brasil, bastante, então, né? Bastante. Nós temos, eu sempre costumo dizer, quando eu falo, a questão da Cássia Eller, né? Que quando ela morreu, ela deixou a esposa e foi aquela briga até ela conseguir, inclusive, o direito do filho que era delas, que elas criavam, né? De conseguir a guarda. Isso há quantos anos atrás? Há muito tempo. Então, desde aquela época a gente já tinha esse problema e agora, graças a Deus, conseguiu encaixá-los na legislação. Verdade. Tomando aqui um pouquinho do assunto que ela falou, separação. Hoje em dia, é comum você ter um segundo casamento, às vezes até um terceiro casamento, né? Então, como que funciona essa parte da gente finalizar um e começar o outro? Tem um prazo para terminar um? Tem que ser o divórcio? Tem que ser separação? Como que tá tudo isso? Só se dá fim com a certidão de divórcio, transitada em julgada e registrada em cartório. O que o pessoal costuma fazer? Vai lá e divorcia, e principalmente quem faz judicial.
Aí sai a sentença, ele pega a sentença e põe na gaveta. Quando ele vai casar de novo... Não pode. Não, porque ele ainda está casado. Só a sentença em si não tem validade nenhuma. Tem que ser de divórcio, não pode ser separação. É uma sentença com trânsito em julgado. Trânsito em julgado é um tempo que existe legal para alguém recorrer, uma das partes recorrerem. Então, vencido isso, o juiz dá o trânsito em julgado. Tá. Você pega essas duas coisas, a sentença e o trânsito em julgado, vai até o cartório de registro e registra na sua certidão de casamento. Tá. Então, se você fizer separação aqui, mas seu casamento é de Rio Claro, você vai ter que pegar isso daí e registrar lá no cartório de Rio na Claro, cidade. onde você casou. E aí vai sair uma nova certidão pra você, averbada atrás, escrito, divorciou-se na data tal, voltou a usar o nome de solteiro, ou não voltou, vem tudo descrito. A partir disso daí, você está liberada pra casar. Não tem um tempo. A Não partir tem da um sentença. tempo, desde que esteja registrado. Aí você está liberado para casar. A católica, eu sei que tem seus trâmites específicos, mas no cartório, no registro, não tem problema nenhum. A católica não autoriza, Não né? autoriza, O segundo exatamente. casamento. As evangélicas já autorizam, né? Sim. E as outras formas, com mestre de cerimônias, com tudo isso, vocês também conseguem estar fazendo o segundo ou o terceiro casamento, Sim. ou seja, o número que for. Quando estiver com coragem. Nossa, né? Verdade. Não, é verdade. Como que tá essa parte aí de casa descasa, hein? O número de divórcios ainda é grande, não é pequeno. Diminuiu-se um pouco, né? Mas até a gente acha que com união estável teve menos casamento, então teve menos separação, porque o pessoal teve uma época aí de muita união estável, né? Que foi tanto que teve que se legislar sobre, né? Porque todo mundo ia morar junto, ninguém casava mais. É um teste, né? E agora, com essa situação, tá tendo um número de divórcio novamente bem elevado. Inclusive, do que eu falei do homoafetivo, nós já temos divórcio. Foi liberado, se eu não me engano, em 2015 o casamento homoafetivo. Então, em 2 anos a gente já tem divórcios aí sendo feitos. Eu lembro que eu fiz, gente, tive aonde fazer o primeiro homoafetivo de Santa Bárbara. Ai, que lindo. Foi bem legal. Elas tinham casado no civil, aí eu fiz a cerimônia celta, que é bem indicada também. Sim. Até porque normalmente religioso é difícil de ser feito, né? Então. É verdade. Bom, o que eu posso falar sobre casamento? Sou casada, né, há 9 anos. A convivência é uma coisa que você aprende dia a dia. Não é fácil, né? Mas se você ama, você consegue persistir. E a gente não pode desistir. Isso é verdade. Eu acho que o que vale é a união, né? Acima de tudo. E tem os altos e os baixos, como tudo na vida, né? Sim. Então tem que continuar sempre perseverando. É verdade. Gente, a gente está encerrando um assunto aqui. E nós vamos entrar com o outro. Dá só um minutinho aí que a gente já volta, tá? I'm haunted as history comes and culminates. We're fed the things we're taught to hate. Unwanted, the paths they carve to take us there's all politics and disrepair. Retomando então a nossa entrevista com a Vanessa Cesareto, advogada, que está esclarecendo aqui algumas coisas pra gente que vive nesse mundo dos eventos, né? Então ela falou um pouquinho aqui em relação aos casamentos, voltados mais para os casais mesmo aí, casais homoafetivos, toda essa parte de trâmites em relação aos cartórios. E agora a gente vai entrar num assunto muito específico, o assunto de contratos de prestação de serviço. Então você noivinha, você contratante, você contratada, né? As pessoas que prestam o serviço também, tem que ficar esperto, né? Porque no contrato é onde você coloca as suas cláusulas do que vão fazer, do que não vão fazer. É um respaldo tanto para você como fornecedor, quanto para o outro lado, que é o contratante, né? Contratante, certo? Isso mesmo, Gi, contratante. Na verdade, eu falo que o contrato é
é o que rege os dois. Se você não tiver um bom contrato e não ler direito também o contrato, você pode ter prejuízos depois. Às vezes você acha que está contratando uma coisa e não está incluso no contrato. É até questões de pagamento, multas de quebras contratuais, fica todo no contrato. E quando há prestação de serviço, não existe outra forma da gente regulamentar isso a não ser num contrato de prestação. É verdade. Porque fica de boca, eu vou te falar que você falou e eu não falei, então não existe, isso não tem como. Então tem que ter contrato. Sempre que for contratar uma empresa ou alguém que vai prestar serviço pro seu casamento, exige o contrato. É pro seu próprio bem. Assim você tem como cobrar amanhã o que você contratou. Sim. Aquilo que você contrata de boca, a pessoa pode sumir no meio do mundo, você não tem nem como falar. É verdade. Então o contrato é muito bom para as duas partes. E tem contratos que são muito genéricos, né? Por exemplo, vou prestar serviço de assessoria cerimonial. Tá. É parcial, é completa. Você, cerimonialista, vai estar no evento. É o segundo evento, vai ser só com a sua equipe. Vai ter confirmação de presença, não vai? Quantas pessoas vão estar no evento? Tem um monte de detalhe, né? Tem que prestar atenção e colocar detalhes no que você contrata. Por exemplo, na cerimonialista, que nem você falou. Ah, mas eu achei que você ia... Mas não tem no contrato. Então, tem que prestar atenção quando você solicitar alguma coisa, pedir para que especifique no contrato. Fale o que vai ter, o que não vai ter, as formas que serão prestados, horários, porque a gente sabe que tem serviços, por exemplo, que a pessoa vem antes, montar, vai depois, mas durante as 5 horas, 4 horas, 3 horas, existe um limite de prestação de serviço. E isso tem que ser muito bem combinado e colocado no contrato. Até a questão, por exemplo, da pessoa se não puder ir, tem que ficar no contrato. Se eu não puder ir, eu vou colocar outra pessoa, se não, ficará com multa. E tem toda essa situação, porque tem contrato que a gente necessita daquela pessoa, né? Sim. Que, por exemplo, contrato a Gisele, eu quero a Gisele, eu não quero substituto. Então isso tem que ficar muito acordado, que tem cláusula de exclusividade, que quer a pessoa. Se não tiver, nada te impede você, Gisele, colocar uma outra pessoa que seja sua ajudante no local e não você aparecer. Então tem todos esses detalhes que tem que ter no contrato. Eu tive uma noiva uma vez falando, não foi noiva minha, não é que eu conhecia. E ela falou assim, nossa, no dia do meu evento não foi a pessoa que eu contratei. Ela mandou uma equipe que ela já tinha um outro. Eu falei, mas isso era uma cláusula do seu contrato? Porque no meu eu tenho o primeiro ou o segundo evento. No primeiro evento eu estou. No segundo já seria com a minha coordenação. Então são pequenas coisinhas e isso eu falo assim que as noivas realmente têm que prestar atenção, né? Então, por exemplo, vai contratar um buffet? Quantos garçons por pessoa vai oferecer? Qual que é o tempo de festa que vai ficar no evento? A relação do menu, né? O menu completo. Tem alguma coisa consignada, tá? Então assim, a cerveja que consumir após, sei lá, 20 caixas vai ser consignada. Qual que é o valor dessa caixa consignada? Então são pegadinhas, né, Van? Não tem só isso também. No buffet tem a questão de quebrar as coisas também, né? As quebras, então você já tem que conversar isso antes. Pago? Quanto é uma taça? Sim. É bom que esteja no contrato. De repente, não está, você quebra uma taça e a pessoa chega no final da festa e sabe, só é R$500 a taça. E você vai falar o quê? Não tem o que ser falado. Não estava no contrato e não foi conversado. Tem razão. Então tem que prestar muita atenção nessa situação. Cada contrato tem sua especificação. Sim. Tem que olhar esses detalhes. Por exemplo, quando você vai contratar um bar, em questão de barman, de bartender, você tem que prestar atenção no tipo de bar que você está escolhendo, se é um contemporâneo, se vai ter uma tequileira, se não vai. E você tem que especificar, eu contratei bar, vai ter o bar. Pronto. Mas e aí, você vai escolher os drinks, não vai, não tá no contrato? Ele chega lá e monta e faz do jeito que quiser. Tem Smirnoff, eu tenho aquela... Como chama? Balalaica. Exatamente, é bem isso. Produtos, quais são os tipos de produtos trabalhados, né? Então, não, daí a pessoa chega com balalaica e 51. E um atendente. E um atendente. Você não tem o que discutir. Tudo isso tem que ser colocado. Eu acho que quando vai pra buffet e a parte de bar, tem que ser muito especificado. Quantidade de garçons, quantidade de pessoas que estão na cozinha, pra não ter problema. Tem razão. Pra não ter problema. O ano passado, o ano 2016 foi um ano muito difícil para todo mundo no nosso mercado, né? E teve muita gente que perdeu emprego, teve muita gente que cancelou o casamento. E foi um ano realmente, por exemplo, para mim, que eu tive vários cancelamentos de contrato. E tinham coisas que aconteciam que realmente eu não tinha como não aplicar a multa.
porque a gente perde o nosso prazo, né, de conquista de novos clientes. É isso mesmo. Acaba que vocês têm um prejuízo não só monetário de pagar alguém, mas realmente do prejuízo do dia, né? Sim. De perder o dia, porque perde-se o dia, né? Eu acho que tem situações que é negociável, é conversável, como você falou no caso de desemprego. Chega, conversa, acho que tudo é uma questão de diálogo. Vou postergar meu casamento, vou pôr pra frente. Isso. Olha, então vamos pagar o reajuste do ano que vem, mas vamos manter o contrato. Nenhuma das partes quer sair perdendo. Com Essa que é a grande certeza. verdade, né? E prestar o serviço ou receber o serviço é o que as duas querem. Então é bom sempre que haja um bom diálogo entre os dois, né? Para que se chegue num consenso. Van, a gente tem muito fornecedor que assiste o programa, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele cliente caloteiro. É aquele cliente que você, tipo assim, pagou, sei lá, 70% do contrato, não pagou o resto, ou o fornecedor foi na garantia que ele ia pagar no dia e não pagou, e aí, por exemplo, uma pessoa de fotofilmagem que ainda tem alguma coisa para dar posteriormente, né? Porque, assim, tem coisas, por exemplo, eu não trabalho se não tiver pago, porque o meu trabalho, ele finaliza no dia do evento. Então não tem como eu falar, você me paga depois, porque eu já trabalhei, já acabou. Mas tem algumas coisas que posteriormente eles entregam ainda um tipo de material. O que fazer? Gi, eu acho que assim, é uma coisa pro fornecedor tomar cuidado. Ele tem que deixar no contrato dele especificado o tempo de limite a ser pago isso. Tá. Então, por exemplo, a gente pega um buffet, que é o que tem mais gasto. Normalmente o buffet tem que colocar eu acredito que no máximo de 15 dias antes para estar pago. Porque ele tem que comprar mercadoria. Sim. Ele tem que comprar mercadoria. Então, nessa situação, passou-se os 15 dias, não está pago, eu indico colocar uma cláusula no contrato deles que eles se eximem, ou seja, eles não precisam prestar o serviço. Isso é verdade. Entendeu? Tem que ter isso. É uma segurança deles. Pelo menos eles não vão perder tudo ou pouco receberam. Vanessa, mas 15 dias antes eu já tive o prejuízo. Sim, mas daí você executa o valor. Mas não vai ter mais gastos, entendeu? Tá. Não vá contratar mais gente, não vá até o local prestar o serviço de quem já não pagou. Mas notifique isso. Por quê? Como? Ou de forma por e-mail, tem que ser por escrito, ou por e-mail. Hoje a gente utiliza muito o WhatsApp também, tem validade. Mas eu sempre falo por e-mail com aquela confirmação, ou por telegrama com a R. Contrato assinado sem testemunha. Existe meio de fazer isso para ser válido? Sim, você pode reconhecer firma da assinatura. Pode Sim. até um cartório, reconhece firma da assinatura, ele tem validade normal. Tá ótimo. Não tem problema nenhum. Até é o mais aconselhável, né? O reconhecimento de assinatura da firma da É muito assinatura. difícil acontecer no nosso ramo. É difícil ser usado. O que mais Muito se usa difícil. é as duas testemunhas. Tá. Mas existe a execução e a cobrança. Por exemplo, o que não dá para ter prejuízo? Antigamente, o pessoal do ramo de festas não fazia contrato. Não. E os que faziam eram aqueles contratos... Mirabolantes. Bem nas coxas, digamos assim. Mas eu vou ficar no prejuízo, Vanessa, porque eu tenho um contrato desse? Ou porque me contrataram por e-mail, por WhatsApp? Não, você não precisa ficar no prejuízo. Nós vamos entrar com uma ação de cobrança, vamos reconhecer a prestação de serviço, pedir para que o juiz reconheça através de testemunha do que houve no dia, da situação toda, e vamos cobrar o valor. Olha, gente, que super importante as dicas que ela tá dando, né? Então não precisa ficar no prejuízo, não fica desesperado porque eu não fiz tal. Se houver forma de provar a prestação de serviço, tem como receber. Entendi. Tem como entrar judicial e receber. E vamos dizer aí de um fotógrafo ou de um cinegrafista que teve o seu trabalho executado, tem o álbum para entregar ou tem de repente o vídeo para entregar e a pessoa não pagou o restante, não pagou o final. Como que fica essa situação? A gente costuma falar para trabalhar desmembrado. Eu costumo orientar meus clientes de fotografia para trabalho desmembrado. O valor é X, 70% é o valor que eu vou prestar de serviços naquele dia. Tá. Os outros 30% é da entrega do material depois. Então até a data você tem que me pagar 70%. Posterior você pode me pagar 30, 15, 20, depende do custo disso. Tá bom. Não pagou esses 30, 15, 20. Não há entrega do material. Mas você não pode segurar. Não, está especificado no meu contrato. Tem que estar especificado no contrato. A entrega será feita mediante pagamento restante dos 30%.
Ah, mas mesmo assim eu tive o prejuízo desses 30%, porque eu revelei. Se você tiver prejuízo comprovado do seu gasto, a gente consegue pedir ressarcimento disso mesmo sem entrega do álbum. Então dá pra pedir. Porque tem um prejuízo, a gente sabe que tem máquina, tem toda essa situação, né? Tem papel que foi utilizado. Então esse prejuízo a gente consegue ressarcimento mesmo sem entrega. Talvez não os 30%. Vamos falar mais a fundo, então. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que trabalho nesse formato de fotofilmagem. Eu fiz o casamento, a pessoa não me pagou o restante, eu estou com o material. Primeira ação a ser tomada. Dá uma ligadinha e fala, viu, né? Tá pronto e tal. Eu acho que assim, Gia, eu não gosto muito de ligações, particularmente. Tá, tudo formalizado. Eu gosto das coisas formal. É claro que quando não está tendo problema ainda, nós vamos ligar, né? Sim. Olha, ficou pronto seu álbum. Ah, lembrando, tem que trazer os 30%. Passou-se 15, 20 dias, no máximo, passa um e-mail. Tá. Olha, fulano, te liguei tal dia, você ficou de vir buscar o álbum, data prevista de entrega era tal, já está pronto, eu estou cumprindo o combinado, você precisa vir retirar, o valor a ser pago é tanto. Não respondeu, passou-se um mês, por exemplo, um mês e meio, você já teve o prejuízo, a gente já pode entrar judicial fazendo essa cobrança, não tem problema nenhum. Tá? Desde que você tenha avisado, comunicado, pedindo para que viesse, colocado que tem essa situação. Tem a prova da primeiro contato, né? Isso, exatamente. Normalmente a prova o pessoal busca, né? O que não busca é o depois, né? Que daí você já teve todo o trabalho de fazer. Porque normalmente a prova não é entregue com um valor, né? É. Agora o restante é. Então aí o pessoal acaba, às vezes, deixando pra lá. Eu acho que tudo também tem que ter bom senso, né? Às vezes uma conversa, olha, viu, e aí, né? Como é que tá? Não, olha, isso. Agora, você vê que o cliente tá agindo de má fé realmente, ele não tem o que fazer. Ou você encara que você tá com prejuízo, ou você contrata um advogado, né? E vai tentar buscar o que ficou pra trás. Com certeza. E, na verdade, Gia, eu acho assim, depois que a pessoa casa, apesar dela ter pago todo o casamento, às vezes elas ficam com muita dívida, né? Muita dívida. Então, o bom senso da pessoa também procurar e falar, né? Olha, eu tô com muita dívida, será que esses 30% a gente pode parcelar novamente? Posso dar 3 cheques ou 4 cheques? Porque mostra a boa fé da pessoa. É verdade. E quem tá fornecendo já vai encarar de outra maneira. Não tem dúvida. O fato de deixar isso pra lá, não conversar e nem falar... Não dá retorno, né? Esse que é o grande problema e é o que mais movimenta o judiciário, na verdade. Essa situação da falta de diálogo e da falta da pessoa se procurar. Porque às vezes a gente vai entrar no judicial e realmente a pessoa vai chegar com uma defesa dessa, falando, meu marido perdeu o emprego, ou eu tô com dívida assim, não consegui pagar por conta disso. Tudo bem, ela tem direito do parcelamento dessa situação, mas ela poderia ter falado antes, né? Não teria ocasionado tudo isso. Então, acho que o que vale mesmo é o diálogo. Vale sempre ressaltar isso, que tem um bom diálogo, que as pessoas não tenham vergonha de chegar e falar, olha, eu tô com dificuldade, porque isso acaba ajudando nos dois lados. Você ter seu álbum, por exemplo, e ficar feliz, e a pessoa que prestou serviço não sair prejudicada e nem lesada nessa situação toda. Tem razão. Gente, eu acho que esse bate-papo com a Vanessa aqui foi muito produtivo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Tem mais alguma consideração final em relação aos contratos aí? Não, Gia, eu acho que talvez assim, a questão da promissória, se quiser colocar... Coloca-se ainda. Coloca-se ainda. Promissória tem validade, tá? Muita gente fala, mas promissória não. Promissória tá determinada no código. É um título de crédito, é um título de crédito. Sim. Então ela tem validade, inclusive para protesto. Tá. Entendeu? Então, assim, tem contratos que eu acho que é válido uma promissória no valor total. Acho que Quais tipos você indicaria? Que tipo de contrato? Valores maiores de buffet que você recebe antes. Que você sabe que você vai ter que receber até aquela data. Então, você coloca a data limite que você vai teria para receber e coloca o valor total. Ou o problema da promissória, que cada vez que te pagarem um valor, ela tem que ser rasgada e feita a nova promissória. Vai tendo... Entendi, você vai ter que ir tirando o valor. Porque, claro, você vai dar um recibo pra pessoa do tanto que ela pagou, então aquela promissória perde validade. Certo. Entendeu? Então, eu aconselho a fazer nova promissória. Entrega aquela e faz uma nova promissória com nova data, com novo valor. Então, ainda se usa isso? Ainda se usa. Mesma forma de um cheque. A pessoa pede cheque calção, a promissória também é válida. Tá? E que o pessoal nem usa mais, né? Tem bastante gente que pede cheque calção, por exemplo, salão de festa, muitos buffets devido à quebra dos materiais posterior. É a mesma situação, tanto a promissória quanto o cheque, eles são títulos protestáveis, pode protestar. Peço para tomar cuidado com o protesto. A gente sabe que hoje a legislação ainda tá mudando, então tem algumas coisas favorecendo o mal pagador, infelizmente ainda.
Mas então toma cuidado com o protesto. Quando for protestar, leva a cópia do contrato junto pra tá colocando. Porque existe muita gente ainda entrando com danos morais, falando que o protesto foi indevido, porque não houve comunicação. A mesma história que a gente tava falando do boleto, né? Ah, mas eu não recebi, mas me protestou, eu não sabia, e você não tem como confirmar, então fico dito por não dito. E a justiça às vezes tem feito as pessoas indenizarem quem tá negativado. Verdade? Que antes infelizmente, não. Antes você tem que saber que você tem um boleto a vencer e pagar. Agora nós estamos tendo algumas decisões nesse sentido, de que, mas não houve confirmação, não foi mandado por e-mail, a carta não tem assinatura. Entendi, e aí tá mudando. Tá mudando. Então tomar um cuidadinho, tanto com o boleto quanto com a promissória nesse sentido. Legal. Eu acho que é mais isso, Gi, que tem mesmo. E o contrato, que é o essencial ainda, não muda. Gente, então, olha, o nosso bate-papo com a Vanessa foi muito produtivo. Obrigada, Van. Eu que agradeço. Deixa o seu telefone de contato pra gente, por favor. Tá. Eu vou deixar o telefone 3604-6158. Aí, então vocês que estão buscando, né, estão precisando de um advogado, a Vanessa Cesareto está à disposição de todo mundo. Ela é uma parceira aqui da TVEM também, né? Sim. Tá sempre na TV conosco. E agora falando aí um pouquinho mais sobre o nosso ramo, né? O ramo dos eventos e das festas. Então, muito obrigada, então, primeiro a você, né? E a vocês que estão aí do outro lado assistindo a gente. Eu agradeço você, Gi, pelo convite, agradeço a todos que estão assistindo, espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido colaborar um pouquinho para tirar as dúvidas. Com certeza. Pessoal, então, eu já vou deixando o meu muito obrigado do outro lado aqui, tá? Que vocês tenham uma excelente semana e até o próximo programa Tiro.